Reportagem da revista The Economist analisou a quebra do Banco Master e suas conexões com políticos e membros do judiciário brasileiro. O texto destaca o empresário Daniel Vorcaro, gastos de luxo financiados por CDBS com juros elevados e operações financeiras irregulares. Vamos então acionar o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber, que vai trazer aqui os detalhes para a nossa audiência. Ivan Kleber já está aqui conosco no telão. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDO, segunda edição. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha na tarde desta sexta-feira. Olha, este é o principal artigo, principal matéria na mídia internacional desde o início aí do escândalo envolvendo o Banco Master. E vale lembrar aqui, e é importante a nossa audiência saber disso, que a The Economist está longe de ser uma revista, uma publicação associada à direita brasileira. Muito pelo contrário, no ano passado, eles fizeram inclusive uma matéria dizendo que as instituições do Brasil deram um exemplo na questão da condenação do ex-presidente Bolsonaro. 3/4 meses depois, eles são obrigados aí, engolidos pela realidade, a fazer essa publicação, que é muito importante, Geisiane, porque outros jornais e revistas, mundo afora, republicam aquilo que a The Economist publica. E eu quero aqui ressaltar, então, Geisiane, 2 pontos da matéria que vão justamente, na verdade, não são 2 pontos, são 2 ministros, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli, porque a matéria cita claramente ali a questão do contrato envolvendo a esposa do ministro, Viviane Bart, não é, com o Banco Master, e também aí as implicações envolvendo o ministro Toffoli. Traduzindo para a nossa audiência, Geisiane, embora no Brasil nós estamos acompanhando, estejamos acompanhando aí esse caso há algum tempo já, a mídia está batendo nisso, a mídia independente aqui, a revista Oeste, já há meses falando dessa questão. Fora do Brasil, muito provavelmente milhões de pessoas descobriram hoje essa questão justamente por conta desta publicação da The Economist. Hoje, milhões de pessoas receberam a informação de que a esposa de um ministro da Suprema Corte tinha um contrato ali com o banco. Isso é péssimo para a imagem do Brasil no exterior. Você imagina, Geisiane, um investidor, um empresário, olhando para o Brasil neste momento, decidindo se vai investir ali ou não o seu dinheiro e se depara com essa situação que pode levar aí a desconfiança do sistema bancário brasileiro como um todo, porque as entrelinhas da matéria fica muito bem claro que já não se sabe mais onde termina o poder político, começa o judiciário, aquela coisa da separação dos poderes, né? Parece que não são tão separados assim, e ainda por cima com banqueiros, empresários, quer dizer, uma mistura ali dentro dos poderes, altos poderes do Brasil, que com certeza arranham a imagem do país, e a própria publicação da revista deixa claro que essa questão toda ela atrapalha a imagem, não é, a reputação da Suprema Corte, como se a Suprema Corte gozasse de muita reputação, não é mesmo, Geisiane? Pois é, Ivan Kleber. E outro ponto também que é curioso, e imagino que seja um choque para as pessoas de fora do Brasil, é ter um juiz envolvido nisso. A gente precisa lembrar aqui que o Alexandre de Moraes já esteve envolvido naquela cena em que ele faz um gesto obsceno no estádio em que ele estava assistindo o jogo do Corinthians, e eu me lembro que você tinha trazido aqui para a nossa audiência que se isso acontecesse nos Estados Unidos, simplesmente pararia o país. Mas nós já estamos num estado tão apático que já é comum ver aqui diariamente o juiz envolvido em algum escândalo, nesse caso agora do Banco Master, aparentemente escândalo de corrupção, e fica por isso mesmo, e tá tudo bem. Então eu imagino que seja um choque também ter um juiz envolvido aí, não só um, né, porque tem a questão do Alexandre de Moraes, mas também tem a questão do Toffoli, nesse caso todo do Banco Master. Queria que você falasse aqui a respeito dessa percepção mesmo, que o político ele faz a política, então é não normal, mas é comum que se apareça em escândalo de corrupção. Agora, o juiz é realmente caso brasileiro. Geisiane, eu moro na Inglaterra desde 2015, né? Quase 11 anos que eu moro aqui. Eu não sei dizer o nome dos juízes da Suprema Corte. É muito raro. Para a gente buscar uma publicação deles, eu precisaria fazer uma pesquisa de algum estudo universitário, alguma coisa nesse sentido. Nos Estados Unidos também é muito raro. Em outros países também. Eu não consigo lembrar aqui o nome de um
eu acompanho muito a política europeia, de um juiz da Suprema Corte da Alemanha ou até mesmo da Itália, enfim. Agora, no Brasil, eles viraram, não é, estrelas aí no noticiário, só que a estrela, aparentemente, a luz uma hora ela apaga, e para dois ministros elas começaram a apagar justamente diante desses escândalos. Olha, do ponto de vista internacional, tudo isso que está acontecendo, no mínimo, em um país onde as instituições, que eles falam tanto, né, funcionam normalmente, no mínimo o ministro Toffoli já teria teria renunciado, a mesma coisa o ministro Alexandre de Moraes. Mas eu não digo que eles teriam renunciado agora, eles deveriam ter renunciado lá atrás, principalmente quando morreu o Clesão, e no caso do ministro Toffoli, quando ele censurou a revista Cruzoé. Eu não estou falando de renúncia agora, diante deste escândalo. O problema é que lá atrás a tal separação de poderes não funcionou. E agora a gente chega ao ponto de ter publicações como essa da revista The Economist. Por mais que eu não concorde com a linha editorial da revista, eu não posso aqui também simplesmente negar o fato de que é uma revista que muitas pessoas leem e que influencia outras publicações. Então é uma vergonha para o nosso país, para o Brasil, ter aí o nome dos ministros da Suprema Corte associados a um escândalo como esse. E mais vergonha ainda, Geisiane, que é o que você está dizendo. Vamos supor aí um britânico, não é? A The Economist é britânica, ele lê uma matéria dessa e a surpresa não é nem tanto a matéria, mas no final não está escrito ali, os dois ministros foram afastados ou renunciaram, alguma coisa assim. A surpresa é no fato que eles continuam trabalhando, né, operando ali, funcionando como ministros da Suprema Corte. É isso que envergonha ainda mais a nossa nação, mas eu repito aqui, esses afastamentos deveriam ter acontecido no passado. Lá no caso da revista Cruzoé, e principalmente, que a gente jamais pode deixar de esquecer aqui, o caso do Clesão, Geisiane. Ivan Kleber, eu trago aqui à tela agora os nossos analistas políticos do dia. Doutora Kátia Magalhães, nós estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan, boa tarde. Eu li mais cedo que nós falamos anteriormente China, eu li mais cedo que o Xi Jinping teria exortado Lula a não aceitar participar do Comitê da Paz de Gaza e a ficar do lado que Xi Jinping qualificou como o lado certo da história. E aí eu te pergunto, em que medida esses ministros que são protagonistas aí do escândalo agora noticiado pela The Economist, em que medida esses ministros poderiam ser vistos como peças-chave agora de um tabuleiro internacional, de um tabuleiro geopolítico internacional, e diante disso, como fica Donald Trump na aplicação da atual teoria Donroe, né, na versão Donroe da doutrina Monroe? Como é que fica esse xadrez complicado, Ivan? Olá, doutora Kátia. Hoje a senhora veio inspirada. Muito boa a sua pergunta, mas eu tenho a resposta para ela. Eu fiz o dever de casa, viu? Olha, mais cedo, o Serrão, eu já aproveito para cumprimentar ele aqui, comentava sobre uma possível influência da China no Brasil. Para que a influência cultural da China seja implementada no Brasil, os ministros Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes, posso aqui também citar o ministro Gilmar Mendes, entre outros, são extremamente importantes. É através do judiciário, talvez, ali, que a China consiga, de fato, implementar uma estrutura cultural e de influência no Brasil. O próprio Gilmar Mendes, né, o próprio ministro Gilmar Mendes disse que gostava do modelo chinês, não é? Então, eles são uma peça fundamental. Isso joga uma pressão enorme, como a doutora Kátia lembrou, no presidente Trump. Eu acredito que ele será informado desse telefonema entre Lula e Xi Jinping, e eu aqui quero me antecipar, eu até enviei aqui para a nossa direção, eu vou pedir por gentileza, eles colocarem, para que se coloque na tela, porque nós tivemos um artigo de opinião muito importante no jornal The Hill, que, para quem não sabe, o jornal The Hill é um jornal de Washington, e que praticamente todo político em Washington lê o The Hill. E o que eles vão encontrar ali, lendo o The Hill, é esse artigo que está aí, que a gente separou. O Brasil reafirma sua perigosa aliança com o Irã, Rússia e China. No artigo, doutora Kátia, ele cita o autor do artigo, que é um jornalista da Nicarágua, que hoje vive em exílio nos Estados Unidos, o Arturo McFields. Ele cita, por exemplo, a questão do navio chinês que passou aí pelo Rio de Janeiro. Ele até
Eu conversei com ele hoje à tarde, eu disse que fiz o dever de casa. Eu conversei com um jornalista que escreveu esse artigo e ele me dizia que esse navio passou pela Nicarágua e ali também ele coloca que Lula é aliado do Hamas. Olha que ponto a gente chegou. Num dos principais jornais dos Estados Unidos, da capital americana, Washington, nós temos um jornalista colocando as coisas como elas são. E quando eu conversei com ele, doutora Kátia, eu perguntei um pouco sobre o artigo e ele me falou: a intenção aqui com este artigo é alertar a classe política americana de que Lula não é um esquerdista moderado, como algumas mídias americanas aqui colocam, muito pelo contrário. Ele é da esquerda radical. Ele já sabia dessa questão do telefonema entre Lula e Xi Jinping. Então, eu acredito, doutora Kátia, que se um jornalista aqui em Londres, esse jornalista da Nicarágua, e agora a audiência da Oeste, assim como os leitores do The Hill sabem de todas essas conexões, possivelmente o presidente Trump também será informado sobre isso. Embora a gente tenha visto a questão da química e tudo mais, é uma situação que vai se tornando insustentável. E reparem, não é o Trump que está buscando a colisão, mas sim Lula. O Arturo aqui coloca neste artigo que Lula escreveu, inclusive, uma matéria lá, um artigo de opinião também, para o jornal New York Times, um artigo muito violento em relação à decisão dos Estados Unidos, né, de capturar Nicolás Maduro. A gente repercutiu aqui esse artigo. Então, doutora Kátia, para não me estender muito, o que eu quero passar aqui para o leitor, para a nossa audiência aqui da Oeste, é que sim, lá em Washington, na capital americana, alguém acendeu uma luz vermelha, os jornais já estão publicando, a gente teve essa publicação da The Economist ontem, essa do The Hill, que é extremamente importante e que vai alertar a muitos de que Lula não é um esquerdista moderado. E também esse jornalista me dizia que a visão que se começa a ter em Washington é que não dá para confiar no Lula e no Partido dos Trabalhadores enquanto eles estiverem no poder. Doutora Kátia, espero ter respondido a sua pergunta. Geisiane, devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.